Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. A gente está num composê tricolor aqui. Eu acho que é para dar um desconto, né, daquela tragédia Eu não de ia domingo. falar nada, Vera, mas já que você mencionou, você tem toda a razão. Né? Não sei do que vocês estão falando. Composê não, três você não cores, assistiu? tricolor, é isso? Não sei do que vocês estão falando. Não. Tá. Não. Teve um ouvinte que mandou 4 abraços hoje pro Sardenberg, ele não gostou muito. Não gostou? Não. Eu também não. Tá bom, eu fico com os 4 abraços de vocês, pronto. Tá bom, pode ficar para você. Vem cá, e o abraço do Lula com o Alckmin? Esse é um Gostou abraço do gancho? que Você viu? de urso. Gostei, gostei ó. eu gostei. Abraço de urso, será esse, Sardenberg? Não, né? Você que sabe o que vai dizer. Eles estão aí, hermanados, né? Abraçados. Eu mudei, ele mudou. Aquela coisa que você diz quando você perdoa aquele namorado que você quase terminou, você reata, mas no caso aí nunca estiveram juntos. É um casamento novo. Então, estão aí o Lula deu uma entrevista hoje a uma rádio do Paraná, dizendo que ele mudou e o Alckmin mudou, que sempre foram adversários, mas não inimigos, e dando toda a letra de como vai ser a oficialização do casamento. Na sexta-feira, o PSB deverá oferecer o Alckmin oficialmente, né, o dote do Alckmin, para compor a chapa com o ex-presidente Lula. E aí o PT vai se reunir para decidir se aceita ou não casar. O Lula está antecipando bastante esse processo. Normalmente ele costuma ocorrer lá para junho, para maio, mais perto das convenções. E ele está fazendo isso, Sardenberg, para evitar, para matar no nascedouro ali, qualquer tipo de resistência do PT ao nome do Geraldo Alckmin. Essa resistência já existe, já vinha sendo esboçada, e agora que se fechou a janela partidária e consumou-se a ida do Alckmin para o PSB, o Lula quer evitar que o fogo amigo acabe inviabilizando uma chapa que ele desenhou, ele idealizou e ele bancou. Então, quando ele já tenta colocar a coisa como um fato consumado, ele quer desencorajar setores do PT, e não são setores ali marginais do PT, de pouca representatividade. São petistas de grande expressão, como Rui Falcão, José Genuíno, nomes históricos do PT que já se contrapuseram a essa chapa com o Geraldo Alckmin, e que o Lula quer fazer com que entendam que essa é uma escolha dele, uma decisão dele, e que ele vai bancar. Como tem sido assim no PT ao longo dos anos, e principalmente depois do impeachment, né? O partido voltou a ter uma vida muito girando em torno do Lula, mesmo quando ele estava na prisão, deverá ser suficiente para fazer com que essa revolta interna em relação ao nome do Alckmin dê uma abafada, dê uma esmorecida, e o partido aceite a escolha dele como vice. E você acha que... Porque normalmente o Lula passa o trator, né, no partido, né? Embora tenha essa resistência aí, mas tem também muitos caciques lá do lado do Lula, né? É isso que eu falei. Voltou a ser um partido lulocêntrico, o PT, depois do impeachment da Dilma e depois da prisão dele, depois que ele reverteu as condenações e voltou numa situação de liderança nas pesquisas, ele voltou a dar todas as cartas no PT. Ele já contornava as instâncias internas do partido antes, mas elas tinham ainda um poder maior. Agora não, agora é o Lula que decide a vida interna do PT. O que ele quer fazer, né? Quer criar essa narrativa segundo a qual ele e o Alckmin são diferentes, vêm de lugares diferentes na política, mas são representantes de um tempo em que a disputa política se dava dentro do cânone democrático, então dentro do respeito às regras democráticas, dentro da exaltação da democracia, e não com solavancos ou com as atitudes como as do Bolsonaro, que colocam em xeque a própria existência da democracia. Então, a presença do Alckmin, a meu ver,
tem um caráter mais simbólico para essa defesa da democracia do que necessariamente um apelo ao mercado ou um apelo ao centro, eleitores de centro. Eu tenho dúvida se o Alckmin agrega muitos votos ao Lula, mas ele traz essa simbologia aí de uma união de antigos adversários contra um adversário em comum que eles acreditam que coloca em risco a própria permanência da democracia. É a nova narrativa, né? Democracia contra a ditadura, né? Ou a tentativa de ditadura, o autoritarismo do Bolsonaro, né? Exatamente. Bom, vai passar, né? Vai passar, não tem como não passar. O que terá de efeitos nas urnas, a gente vai precisar de umas semanas aí para que decante. O que a gente tem visto nas últimas pesquisas, o Sardenberg, é que não tem mais aquela grande onda que podia até dar a entender que o Lula podia ser eleito no primeiro turno, né? Teve um sprint do PT tentando passar essa narrativa, mas o crescimento do Bolsonaro, a pequena recuperação do Bolsonaro, mostra que isso dificilmente vai se dar. O afunilamento da terceira via em torno de um nome também deve fazer com que esse nome chegue pelo menos a um índice próximo de 10% aí lá mais perto das convenções. Então, o que o Lula parece fazer é organizar essa chapa, organizar esse discurso segundo o qual ele hoje é o baluarte da democracia. E eu acho que essa manifestação logo agora vem muito também, Sardenberg, de uma análise de que o bolsonarismo se fortaleceu na janela partidária. O PL do presidente Jair Bolsonaro saiu muito fortalecido, foi o partido que mais cresceu, suplantou aí os demais, e o Lula olha para isso e vê que o Bolsonaro não está morto, que ele tem em torno de si, graças a instrumentos como o orçamento secreto, auxílio emergência, auxílio Brasil e também o fundo eleitoral, ele tem uma força, uma máquina que vai dar a ele uma musculatura para possivelmente enfrentá-lo no segundo turno. Então ele já quer delimitar esses campos, o campo democrático e o campo não democrático, pensando num segundo turno que não vai ser fácil de evitar, como parecia um oba-oba, um já ganhou do PT no início. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até mais. Até mais. Hoje não tem Viva Voz 2, porque eu vou estar viajando, mas amanhã tem Viva Voz 1 e 2 direto de Nova York, Sardenberg. Mesmo? Vai estar em Nova York, Eu vou dar um pulinho lá depois de 2 anos e meio sem pôr os pezinhos fora do Brasil. Você viu como é que ela fala? Gente fina é outra coisa, né? Vou dar um pulinho em Nova York, né? Mas vai ser, porque eu vou passar 2 dias só, mas já tá bom. A nossa ouvinte aqui, a Roselene, disse o seguinte, não, foi o Charles, ele disse o seguinte, que o número do azar na China, sabe o que é? É o 4. É porque a pronúncia é parecida com a palavra morte. Você vê que tudo na vida é uma questão de perspectiva, né? Para algumas pessoas. Pra gente foi bem chinês o resultado no domingo. Para outras pessoas próximo da morte. Qual é a relação entre o São Paulo e o mesário de eleição? Eu vi esse, é muito bom. Você pega o título, devolve ao seu, confere e depois passa pro dono de volta. Muito bom. Não tinha ouvido ainda. Triste. Vera, boa viagem e até amanhã direto lá de Nova York. Big Apple. Tchau, gente. Até amanhã, Vera. Tchau.